Vamos caminhar juntos? Então, vamos lá, né? Bom, o relacionamento entre as neurociências e a educação não é novo. A primeira aproximação entre elas foi e a outra em 1990. Já tem um tempinho, né? Mas esse relacionamento não foi duradouro. Atualmente, estas áreas estão se reaproximando. Mas será que esse romance resultará em um compromisso de longo prazo ou será um namoro rápido novamente? O que vocês acham? As neurociências são áreas do conhecimento que estudam o sistema nervoso, que compreende o cérebro, cerebelo, tronco encefálico, medula espinal e os nervos. As neurociências abordam como essas áreas do cérebro e do sistema nervoso se desenvolvem, como elas funcionam e interagem entre si, como elas se expressam, produzem algo e, em caso de doenças, como que o organismo lida com isso? Então, para isso, as neurociências podem lançar mão de métodos e técnicas científicas para avaliar os parâmetros como aprendizagem, desempenho, nível de substâncias químicas e até imagens. Naquelas, ressonância magnética, tomografia computadorizada, essas coisas que a gente vê na medicina, né? Com isso, os diversos profissionais podem se beneficiar dos conhecimentos acerca do funcionamento cerebral, por exemplo, incluindo a gente, professor. Além disso, a gente deve lembrar que as neurociências são ciências da natureza e elas vão descrever os princípios da estrutura e da função neural. Já a educação estuda, entre vários fatores, estratégias pedagógicas, materiais utilizados na sala de aula e várias outras coisas. O objetivo da educação, geralmente, é a aquisição de habilidades e conhecimento, não é mesmo? E esse casamento entre as neurociências e educação? Eu vou dar outro exemplo para poder ajudar no entendimento. Vejam só. Um engenheiro civil usa fundamentos da física para construir uma ponte. Um educador, ao estabelecer uma estratégia pedagógica, pode ser bem aconselhado a utilizar como nós, seres humanos, aprendemos. Como que a gente adquire conhecimento, como a gente adquire a linguagem, como que a gente resolve demanda cognitiva que tem conflito, como que a gente regula a emoção e como nós nos tornamos motivados. Bom, além disso, as neurociências, elas estudam como que nós nos comportamos em grupo, como que a gente responde às autoridades, outras coisas também. E as neurociências, quando as informações são bem colocadas, podem fornecer bastante informações aos educadores. E a informação é o poder. Bom, nem tudo é flores entre esse casamento de neurociências e educação. Vocês sabem por quê? Eu tenho trabalhado com educadores e eu sou doutora em neurociência. Além de ser educadora, professora há bastante tempo, eu também sou neurocientista. E eu vejo que existem vários problemas entre o relacionamento entre as neurociências e a educação. O primeiro deles a gente chama de o problema de objetivo. As neurociências, elas conseguem descrever questões, por exemplo, como o desenvolvimento do síntese estético. A gente está pedindo para as crianças desenvolverem uma pintura. Será que as neurociências conseguem descrever o que é beleza, o que é bonito, uma coisa tão subjetiva para uma pessoa, tão diferente para outra, informações tão subjetivas? Será que estudiosos do cérebro conseguem definir o que é belo, o que é feio, o que é agradável? É muito difícil, né? Então, com isso, a gente tem um problema de objetivo. Existem coisas que a neurociência não consegue descrever. Outro problema que eu vejo, e os outros pesquisadores da neurociência também veem, entre esse casamento, é um grande problema, na minha opinião. Bom, imagina que os neurocientistas são ótimos em mapear o cérebro. Eles analisam estrutura, função, avaliam funções como memória, atenção e outras interações. E também a gente pode até descrever algumas funções como, imaginem,
o impacto da emoção sobre a aprendizagem. Isso os neurocientistas fazem sempre e eles precisam de avaliar somente algumas variáveis. Será que um aluno estressado aprende bem ou mal? Um aluno sem estresse aprende melhor ou pior? Então a gente faz o que a gente chama um recorte. Não é a situação complexa que a gente vê no dia a dia no mundo, não. Então, a gente não está avaliando, teoricamente, o que a gente tem dentro de sala de aula. Vocês concordam comigo? Porque o mundo é muito complexo. A gente não consegue estudar todo o sistema nervoso trabalhando como um todo, usando todos os seus componentes em um corpo humano que não tem só sistema nervoso. Tem sistema digestório, sistema respiratório e é de uma pessoa. Para os educadores, a mente, que é o sistema nervoso, é a base biológica da mente, é só um ponto a ser analisado, é um ponto de partida. Nós, educadores, a gente analisa níveis mais complexos, com a sala de aula inteira, são várias pessoas interagindo, a escola, a vizinhança, até um país inteiro. O que está acontecendo no país tem influência dentro da sala de aula. Quer ver um exemplo mais prático? As neurociências vão informar para nós educadores a respeito de um único processo cognitivo, por exemplo, a memória. Todos nós sabemos que a repetição, fazer de novo, beneficia a memória, não é mesmo? Quanto mais a gente repete, melhor a gente fica. Mas a gente, professor, sabe muito bem que a gente não pode pedir para um aluno fazer várias vezes a mesma coisa, de novo, não é mesmo? Porque senão isso vai ter um impacto muito grande na motivação. Eles vão querer realmente fazer essa tarefa de novo? Claro que não, né? E aí, esse é o outro problema, é o segundo problema, que eu chamo de problema vertical. As neurociências, elas examinam um ponto específico, como se fosse de cima para baixo. Enquanto nós, educadores, a gente tem que ver um horizonte bem mais amplo. Bom, o último ponto que eu quero levar em consideração como ponto negativo entre as neurociências e a educação é a comunicação. Bom, como que a gente aplica o que a gente acha na neurociência diretamente no campo educacional? Uma vez eu estava num congresso de neurociências e educação. Eles fizeram, isso foi mais ou menos em 2015 ou 2016, não estou lembrada mais. Eles fizeram uma propaganda enorme no site falando: venham professores para esse encontro de neurociência e educação. Nós vamos explicar a base do aprendizado, a base da memória, como que a gente faz para aprender melhor. E aí tem vários descontos para professor de educação básica. Fiquei toda animada. Falei, eu como neurocientista e como professora, é o lugar que eu queria estar. Vou aproveitar demais esse congresso. Fui para o Rio de Janeiro achando que ia ser o máximo. Foram 3 dias de palestra com pessoas super competentes da neurociência. E eu estava achando tudo uma maravilha. Mas, de repente, eu me dei conta que eu também sou professora. E que se eu não fosse neurocientista, ficar falando sobre sinapse, que é aquela comunicação entre neurônios, sobre brotamento axonal colateral, sem transferir para o conceito prático de sala de aula, isso é muito distante do nosso conhecimento. De repente, lá pelas tantas, o pessoal do congresso resolveu abrir um microfone para nós professores. Uma professora colega nossa, do ensino básico, de uma escola municipal do interior de Minas, levantou, foi lá na frente e na frente de todo mundo falou assim: pessoal, muito obrigada por toda essa explicação que vocês deram pra gente, mas sinceramente eu não sei o que é dopamina, eu não sei o que é serotonina, eu não sei o que é sinapse, eu não sei o que é célula da glia.
E, sinceramente, isso tem pouco impacto e pouca interferência na minha sala de aula. Eu passei aqui 3 dias, na fala da professora ainda, eu passei aqui 3 dias querendo absorver conhecimentos. E, sinceramente, eu vou embora achando que tem um abismo entre a gente. E, de repente, várias e várias professoras bateram palma para essa nossa colega. E os coordenadores neurocientistas do evento ficaram de olhos arregalados. No fundo do meu coração, eu achei aquilo uma atitude de muita coragem dessa professora de chegar na frente de mais de 500 pessoas e dar um depoimento desses, um desabafo. Mas ela tinha toda a razão. E aí, como eu trabalho com formação de professor desde 2004, eu já estava vendo que tinha um problema e que a gente tem que falar numa linguagem que seja acessível para os dois mundos. E, sinceramente, além da linguagem, nós neurocientistas, a gente tem que transpor o conhecimento do laboratório para a sala de aula. Então foi isso que eu resolvi, pessoal, fazer quando eu fiz meu doutorado em neurociências, já sendo professora. Eu quis aproximar esses dois mundos para que essa ponte fosse possível. E para finalizar esse podcast, eu só queria perguntar para vocês o que a gente pode fazer para esse casamento dar certo. O que a gente pode fazer para um relacionamento dar certo? Vocês não acham que se cada parte tiver expectativas mais realísticas em relação ao outro, não tem chance de dar mais certo? A gente não deve, como educador, esperar da neurociências receitas prontas, práticas, porque seria muito fácil a gente virar para um neurocientista e falar: como que o cérebro aprende? Me fala 10 passos que eu tenho que fazer e que, se eu fizer isso, meus alunos vão aprender e todos os problemas de educação vão estar resolvidos. Só que não é bem assim. A neurociência não tem uma receita de bolo para poder dar para a gente, educador. Além disso, quantos neurocientistas já tiveram no chão da fábrica, como a gente diz, usaram cuspe-giz? Eu não sei se esses neurocientistas que publicam artigos e artigos sobre o cérebro, eles já entraram dentro de uma sala de aula tão diversa, que os pais são separados, que tem pai que está preso e que tem mãe que batalha sozinha para criar 3, 4 filhos e que às vezes não tem comida e que às vezes os alunos brigam entre si, fazem bullying. E é isso que a gente quer abordar nesse nosso curso todo. Eu quero juntar neurociências, diversidade de sala de aula, formação de professor, experiências práticas docentes, metodologias ativas, o foco centrado no aluno, o professor como parceiro, e vamos pegar todos esses fatores que eu acabei de falar, jogar num liquidificador e vamos ver o que vai dar. O que vocês acham? Eu gostaria muito que vocês me dessem a opinião de vocês. Escrevam para a gente contando o que vocês pensam sobre esse assunto. Qual que é a experiência que vocês têm com a neurociência? Qual a experiência que vocês têm dentro de sala de aula que conseguem e que ajudem a gente a ver que esse casamento pode dar certo? Para a gente continuar nessa batalha, nessa construção do conhecimento, eu vou passar um texto para vocês que fala sobre a relação das neurociências e a educação, uma articulação necessária na formação docente. É um texto de 14 páginas, e se vocês não tiverem tempo de ler as 14 páginas agora, não tem problema. Eu sublinhei 8 trechos pequenos, que aí sim eu gostaria que vocês lessem esses 8 trechos pequenos e eu coloquei um comentário do lado. E aí vocês podiam responder para mim na plataforma Google Classroom esses 8 itens. Às vezes não tem uma pergunta
específica, às vezes é só um comentário. Então, se você quiser fazer um comentário, me fazer uma outra pergunta sobre um comentário que eu fiz, fazer uma pergunta, vai ser muito legal essa nossa construção e nosso diálogo. Se vocês optarem por ler o texto todo e tiver alguma dúvida, também podem colocar na página tal, na linha tal, o trecho é tal, tal, tal. Aí vocês comentam o que vocês quiserem, que aí a gente faz um diálogo. Mas vamos tentar ler os 8 trechos e fazer comentários, perguntas e respostas sobre os 8 trechos pequenos que eu fiz? Ok? Então, muito obrigada e boa noite para vocês, boa tarde ou bom dia. Eu não sei que horas que vocês estão assistindo esse curso, mas agora são 9h46 da noite de uma sexta-feira que eu estou gravando para vocês. Um beijo para todos e para todas e até mais.